Olá pessoal, tudo bem? Vamos juntos aqui tirar todas as suas dúvidas a respeito de uso capião no atual Código de Processo Civil, tá bom? Alguns falam novo Código de Processo Civil, mas não é atual, né, gente? Novo não tem mais nada não, já tá velho já. Vamos lá, vamos bater um papo aqui. O CPC atual, ele trouxe grandes novidades a respeito do uso capião. O uso capião é o instituto que nós usamos para regularizar imóveis. Podemos sanar, sim, os vícios registrais, talvez aquele imóvel que não tenha registro em lugar nenhum, isso acontece muito no Brasil. Nós temos vícios registrais, o sistema é muito legal, muito importante, muito bem feito, mas tem vícios, né, gente? No Brasil é muito comum você achar com facilidade imóveis que não tenha registro em lugar nenhum. Então a ação de uso capião ou o procedimento de uso capião serve para sanar vícios registrais, criar um RG onde não tenha. E também transformar a posse em domínio, em registro. Esse é o grande objetivo do uso capião. Mais 36 espécies, 3 procedimentos, judicial, através de petição inicial, respeitando os requisitos do artigo 319, lembrando que é uma ação declaratória. Também o procedimento lá no cartório, que é o procedimento regulamentado pelo provimento 65, traz um novo CPC, a regulamentação, altera a Lei 6.015 e veio o provimento também para nos ajudar e nos guiar. E tem também o considerado por alguns doutrinadores o procedimento administrativo. Então nós temos 3 formas de usar o uso capião: judicial, administrativo e extrajudicial. Mais de 36 espécies ou teses ou modalidades, o nome que você quiser dar. Então é um instituto interessantíssimo. O novo CPC trouxe sim, a grande novidade foi regulamentar esse uso capião extrajudicial, que até então não era regulamentado. Regulamentou, alterou a Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, mas até hoje, mesmo após o provimento 65, muitos cartórios, inclusive em São Paulo, Rio de Janeiro, negam a fazer o registro da escritura pública de uso capião, já negam de cara. Então, é engraçado, né? Como no Brasil as coisas não têm padrão. Tem estados que pegou, os cartórios fazem com mais facilidade, outros estados não, existe a negativa. O judiciário terrível, né? Muitas vezes o judiciário no primeiro despacho, logo inicial, na ação de uso capião, ele influencia, olha, você não quer fazer no cartório? Seria interessante, hein, fazer no cartório. Então nós temos um jogo, né? O cartório não quer fazer, alguns cartórios, o próprio judiciário quer delegar, não tem jeito. Eu falo que o Tropa de Elite foi até o 2, pena, né, gente? Que pena que o Tropa de Elite foi até o 2. Na minha humilde opinião, o Tropa de Elite tinha que ter ido, no mínimo, até o número 15. Tropa de Elite 15. Engraçado que o Velozes e Furiosos, o filme, tô falando de filme, né? Foi até, eu não sei qual o número que estamos no Velozes e Furiosos. E o Tropa de Elite era um filme que tinha que ir até o 15. E tinha que falar um pouquinho do judiciário também, né? O Brasil, infelizmente, é um sistema, é uma realidade, nós enfrentamos isso todo dia. Então, o CPC atual trouxe assim, a ideia do uso capião extrajudicial, veio o provimento 65 para ajudar, mas na prática nós temos toda uma discussão ainda. Qual que é o melhor uso capião para utilizar, professor? Depende do caso concreto. Fato que depende também da região. Dependendo da região, você não vai conseguir fazer o extrajudicial. Dependendo da região, vai ter que ser judicial. Todo uso capião tem que ter 3 requisitos. Posse, 2 anos, 5 anos, 10 anos ou 15 anos. Depende do uso capião que você escolher. Tem que ser mansa e pacífica, que eu vou provar até através das certidões de distribuições cíveis, no nome do autor da ação dos autores e no nome do último proprietário. Não é réu, não tem réu em uso capião. Nós falamos réu porque apelidamos para ficar mais didático. E também tem que ser o animus domini. Tem que ter o animus domini. Essa posse tem que ser com o animus domini, que é a alma de dono, a vontade inicial de ser dono. Por isso o contrato de locação para o autor da ação, hein? Quando ele, né, tem um contrato de locação como inquilino, ou ainda um contrato de comodato, nós não temos a posse com efeitos para animus domini, né? Não temos porque ele entrou sabendo que ia ser inquilino, entrou sabendo que o imóvel era emprestado. O mesmo acontece com o caseiro que não tem a posse e é mero detentor. Então são situações importantes que nós temos que tratar aqui. O uso capião pode ser usado como matéria de defesa. Nós temos a súmula 237, então podemos aproveitar do uso capião distribuído como ação ou procedimento e usar ele em ações possessórias, como reintegração, manutenção, interdito proibitório, ações inclusive com embargos de terceiros, né? Então podemos usufruir sim do uso capião em matéria de defesa para fundamentar outras peças, outras exordiais, é uma realidade também. Você que está pensando em fazer uso capião para ajudar o seu cliente, tem que enxergar isso, dessas 36 espécies, nós vamos escolher a melhor espécie para aplicar num caso prático. O seu cliente tem que ter provas. Quais são as provas no processo civil, no processo de uso capião ou lá no cartório? São as provas documentais, em sentido estrito, tudo que seja palpável,
A própria inspeção judicial do juiz quando existe um processo. O cartório também faz inspeção também. Temos a ata notarial que virou uma grande novidade do atual CPC como prova, reconhecida como prova, e a própria perícia, né? Quando o processo é feito através de uma ação declaratória, ação de uso capião, também existe a prova pericial. Então nós temos no Brasil as provas orais de um lado, testemunhas e também depoimento pessoal das partes, que serão apresentados numa audiência de instrução e julgamento, e do outro lado as provas documentais. Lembrando que a parte que faz uso capião terá que citar sempre os confrontantes, lado direito, lado esquerdo e fundos. Alguns estados o confrontante da frente, né? Então chamado confrontante frontal, né? Isso não acontece em todos os estados, e alguns juízes têm essa ideia para proteger a ação de uso capião. A manifestação do MP, das fazendas, né? Ou seja, das procuradorias, isso também é inevitável numa ação de uso capião. Para efeitos registrais, segundo a Lei 6.015, as normas da Corregedoria, também com base nos meus livros e nas doutrinas, o uso capião, o ideal é que seja feita a abertura de uma nova matrícula. Se caso não seja o entendimento do cartório, vai aplicar sim o registro da sentença e o cartório vai conservar aquela matrícula pelo princípio da autonomia e da conservação da matrícula. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula.